Cumprindo um pouco a tradição dos vídeos de finais de semana, por não ter muitas notícias referentes ao Japão, quer dizer, até tem, só que não é aquelas notícias que realmente chamam a curiosidade das pessoas. É um pouco mais tranquilo, porque o come-rabo geralmente acontece nos dias de semana. Eu venho trazer uma das reflexões que me aparecem durante final de semana por estar vivendo aqui e sobre assuntos e situações que eu vivo aqui no Japão. E hoje eu venho trazer um assunto que é provavelmente de muito interesse de vocês, porque vira e mexe eu vejo youtubers novos que simplesmente explodem no YouTube por conta de um relacionamento com uma mulher japonesa, estando aqui no Japão. E eu vejo que justamente por essa explosão de views, ele acaba sendo um negócio que eu vejo como curioso, como muitas pessoas também têm esse objetivo, seja pelos pontos positivos de estar num relacionamento com uma mulher que está no outro lado do mundo, seja pela grande diferença cultural que existe entre a mulher que está aí no Brasil quanto a mulher que está aqui no Japão. A diferença cultural é brutal, é extremamente diferente do que você possa estar acostumado aí no Brasil. Mas o ponto é o quão simples os youtubers fazem parecer obter esse tipo de condição, porque existem alguns requerimentos que eu vou trazer aqui nesse vídeo e o que eu tive que passar para poder estar casado com uma mulher japonesa. Para quem não sabe, eu sou casado e eu tenho bom, provavelmente quem me acompanha há algum tempo já viu ela aparecer um e num outro vídeo, mas a ideia não é expor ela aqui, porque eu saí do Japão justamente para evitar estar com mulheres amostradinhas. Eu, particularmente, não queria assumir alguém que fosse ou influencer ou fosse algum tipo de mulher que estivesse literalmente sustentando o corpo adoidadamente. Vocês sabem, né? Esse tipo de mulher que é bem fácil de você achar no Brasil. E aqui no Japão, eu não iria fazer essa maluquice de acabar transformando ela numa bustileira. Mas enfim, o ponto aqui é o seguinte: o quão simples é você. O quão simples ou quão difícil é você conseguir estar nessa situação de casar com uma mulher japonesa. Para início de conversa, o que você vai precisar? Simplesmente estar no país. Você vai precisar dominar uma língua estrangeira, porque obviamente só com português não vai rolar. E esse assunto da língua, cara, é um tópico que por si só já dá um bom vídeo, porque é, você pode imaginar que mulheres japonesas vão falar inglês, só que não vão. É um número muito limitado que tem esse poder, e como eu já trouxe aqui nesses vídeos, elas não têm tanto interesse em aprender o inglês, justamente porque eles vivem de uma certa maneira ok. Não vou dizer que é maravilhoso e também não vou dizer que é terrível, porque eles têm poder de compra, mas eles são extremamente abusados com a questão de você colocar o trabalho como um pilar central da vida, que acaba desbalanceando todas as outros pilares do que compõe a vida de um ser humano. Então, eles vivem numa situação ok se eles acertarem uma empresa bacana de se trabalhar. E não vê tanta motivação, já que muitas pessoas já fizeram o trabalho árduo de traduzir grandes manuais que estão em inglês e que eles vão acabar utilizando por aqui no japonês para acabar criando o que eles precisam. Enfim, eles vivem de uma forma conveniente comparado com outros países que também são considerados de primeiro mundo. E por isso você se vê na situação de ou aprende inglês ou aprende japonês, onde o japonês você vai ter bem mais acesso à mulherada que está aqui. E o quão difícil elas são? Isso vai depender muito da questão de elas terem interesse ou não à cultura estrangeira, porque
Elas se fecham bastante em rodas por aqui e isso traz algumas consequências. Por exemplo, elas não vão querer estar com pessoas que sejam muito diferentes delas culturalmente. Então, vai ser difícil você simplesmente chegar nelas como um brasileiro e querer ter alguma coisa, porque elas têm um jeito um pouco mais frio, de fato, pelo menos 50-50%. Tem algumas que gostam do jeito mais afetuoso. Não vou dizer que é minoria, porque boa parte acaba gostando. Tem uma estatística que fala que o número de divórcios entre um homem americano e uma mulher japonesa é um dos menores do planeta, não é nem da situação, mas é fazendo comparação aí entre nações mesmo. Se você pega, por exemplo, o contrário, uma mulher americana com um homem japonês é terrível, o número de divórcio é maior do que o caso de japonês com japonês. Então, se você pega um casal que é mulher japonês e homem japonês, a chance deles divorciarem é menor do que uma mulher americana e um homem japonês, porque a mulher americana ela prefere o divórcio do que se adaptar às culturas do homem japonês. É bem óbvio isso aí, né? Porque a situação que tá a mulherada aí nas Américas não tá fácil, mas enfim, o foco aqui vai ser na questão de tentar casar com a mulher japonesa. Então a gente já falou bastante aqui da linguagem. A gente falou que o homem americano e a mulher japonesa eles têm um bom match. Aqui, quando eu digo americano, não é apenas os Estados Unidos, eu também menciono sul-americano, América Latina, porque justamente a gente é uma nação um pouco mais calorosa e elas curtem esse tipo de homem, justamente porque, como elas têm já uma boa condição de grana financeira, elas não vão buscar justamente o cara que tem a grana também. É claro, vai querer um cara que se sustente, mas não precisa ser o cara totalmente rico, né? Elas só querem o cara que vai e dá um bom trato nelas, se é que vocês me entendem. Então, esse tipo de relacionamento ele acaba indo para frente. Só que, como eu falei, você vai precisar dominar a linguagem, você vai precisar também ter situação de se autossustentar aqui, obviamente. Infelizmente, a lenda aí dos 4 milhões de ienes provavelmente é verdade, porque a questão de você querer casar ou não com alguém é um negócio que vai custar muita grana. Então, se você quiser embarcar num relacionamento com uma mulher e de repente ter planos de se casar, a bordoada no seu bolso vai ser absurdo, cara, porque existe uma cultura onde você planeja o casamento. Eu não lembro qual são os valores agora, mas ele chega a ser tão caro que todos os visitantes eles colaboram com pelo menos milzinho. Se você for só amigo do galera que vai casar, você colabora ali com milzinho. Se você for parente, eu acho que é uns 2 milzinho. E se você for o chefe ali do trabalho, eu acho que chega a dobrar, chega a ser uns 4 milzinho. É alguma política nesse sentido. Então o cara ele é literalmente destruído monetariamente porque o preço do casamento ele é muito alto. E mesmo com essa ajudinha ainda fica meio caro. Então você vai ser um cara que vai ter que estar ganhando um pouco mais acima da média dos japoneses, e como eu já falei, a média dos japoneses gira em torno ali dos 4 milhões de iene anualmente. Então se você é um cara que está nessa situação financeira, domina a língua, e assim, não é totalmente prejudicado na aparência, acho que você tem boas chances. E quando eu digo prejudicado na aparência, é assim, realmente destruído, sabe? Porque eu já vi indiano aqui, cara. É uma lata de trabalhador de obra que foi literalmente amassado pelo sol e asfalto e ficou com sua cara deformada. Então você vê uns indivíduos aqui que
é totalmente desprovido de aparência física, rosto prejudicado e saindo por aí com umas mina, cara, que é bem alto nível comparado com o cara ali. Aliás, comparado até comigo, porque mulherada aqui é realmente alto nível, como eu já mencionei, vocês. Cara, se vocês virem o Tóquio, dá uma boa examinada ali, você já fica surpreendido o quão diferente é o nível de beleza comparado com o Brasil. Porque no Brasil é comum você encontrar mulher bonita quando você está trabalhando em escritório, você está naquela região um pouco mais business, Itaim Bibi, Vila Olímpia, essa região oeste de São Paulo. Aí se você vai mais para o interior, né? Eu brinco que cada vez mais, quanto mais eu me aproximo da minha cidade natal, do interior de São Paulo, mais as mulheres ficam prejudicadas. É realmente lamentável, mas infelizmente é a realidade. Aqui, cara, para vocês terem uma ideia, não é só uma região, é praticamente todo o país. É muito homogêneo a questão física entre elas. Então, se você pensa que de repente você vai ter dificuldade em achar alguém atraente aqui, eu acho bem difícil. Não vou dizer que não tenha pessoas prejudicadas pela aparência, sempre tem, mas se você busca simplesmente alguém pela aparência, você não vai ter problemas. Agora, a questão de personalidade é o que pode dar sim dificuldade. A questão de cultura, de como se comportar, se portar, isso aí vai dar dor de cabeça, cara. Por fim, o último requerimento que pode te levar a um casamento aqui no Japão é você ter paciência, cara. Isso aí não é novidade pra ninguém, mas a paciência aqui, por você ser um estrangeiro, ela precisa ser meio que duplicada por conta da burocracia infinita que você vai ter na hora de casar. Você vai precisar pegar uma certidão de nascimento do Brasil, cara, e mandar de volta para o Japão. Ou seja, você vai ter que pagar o translado do documento físico do Brasil até aqui. Pois é, a internet não existe para esses putos do governo. Para eu ter pedido a minha, cara, eu teve que pagar cerca de uns R$ 600. Foi uma dor de cabeça tremenda ter que movimentar alguém aí do Brasil para conseguir para mim. E depois disso, eles pedem mais alguns documentos para comprovar que você está solteiro. Uma vez com todos os documentos certinho e levado ali no consulado, eles confeccionam um certificado para você levar na prefeitura do Japão. Na prefeitura do Japão, você vai levar esse documento mais um outro formulário da prefeitura de casar preenchido e deixa lá. Simplesmente a mulher confirma lá que você casou e tá pronto. É simples assim. É muito rápido casar no Japão. Agora, você, depois de se casado, eles vão gerar os dois documentos para confirmar que você é uma pessoa casada aqui no Japão. Você pega esses documentos e leva de volta lá no consulado. Só que eles pedem toda hora um formulário online para você preencher. Tem todo um padrãozinho certo, umas viadagenzinhas assim que dá uma dor de cabeça, cara, de você ficar preenchendo. E se tiver errado, eles voltam, você tem que preencher de novo. Então é um verdadeiro teste de paciência para você concluir todo o procedimento para confirmar que você casou. Mas enfim, caras, esse é o processo, é muita burocracia, é muita paciência, é muito requerimento. Se realmente você quer casar com a japonesa, tá aí a receita de bolo. Falou e até o próximo.